Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos em mais uma noite maravilhosa e divina em que a espiritualidade nos oferta para que estejamos todos aqui juntos, vivendo com amor, com carinho, com luz, nos envolvendo neste tempo de paz, onde aqui levamos e trazemos muitas e muitas bênçãos desses amigos queridos. Recebemos as bênçãos, levamos para lá para fora, trazemos às vezes nossos problemas, eles nos ajudam a nos purificar e saímos daqui ainda melhor. Todos nós saímos diferentes, mesmo que nós não percebamos, mas todos nós saímos diferentes. Mesmo que não seja notado, mas todos nós saímos diferentes. Saímos um pouquinho diferente do que quando chegamos, pois tudo que você faz nas nossas vidas, na nossa existência, em todas as outras existências, nas múltiplas encarnações, é gradativo, é paulatinamente, de forma sempre de pouquinho em pouquinho, como doses homeopáticas, pois se dessem doses alopáticas de uma medicação muito forte para nós estaríamos, na verdade, nos entorpecendo com elas. É assim que Jesus nos fez. Veio trazer a sua palavra através de parábolas. É assim que o Espírito da Verdade nos trouxe, Allan Kardec, o codificador, para trazer os Espíritos através das pequenas palavras, para que possamos extrapolá-las e levá-los ao conhecimento sempre do amor. Pois é o amor que estará encobrindo a multidão dos nossos pecados. É amando, perdoando 70 vezes 7 vezes, entendendo que todos nós cometemos erros, nós falhamos, nós entramos ainda em discordadas conosco mesmos, mas lembremos sempre que só podemos fazer a modificação se quisermos. A instituição, a casa, os templos, as igrejas estão aí para isso, para ajudar. Os espíritos utilizam elas para assim fazer. Os grandes espíritos colocam os templos, colocam para que possamos mudar. Aí basta que tenhamos um instrumento na mão e possamos fazer algo e modificar, façamos uma modificação. É a mesma coisa que temos um violão na mão e nunca quisermos aprender com ele. Temos um belo instrumento, estaremos somente batendo nele e tirando barulhos, mas se não estudarmos as notas, não saberemos tocar. Da mesma forma, não adianta virmos em um templo espírita, ele é um instrumento. Aqui estamos, aprendemos, nos instruímos, mas temos que estarmos vivendo a doutrina espírita e o amor de Jesus em nossos corações, para que possamos saibamos tocar os corações das outras pessoas que sejam externos ao nosso convívio, ou interno também a nós mesmos. E gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Iracema. Hoje ela vai falar sobre o Evangelho, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado. Ele vai falar sobre a fé que move montanhas, tá bom? Mas só que aí vai ter a surpresa da fé que move montanhas. Só vou falar da fé que move montanhas, porque o restante é ela que vai realmente dar a continuidade com suas lindas e belas palavras, com a sua iluminada presença à casa espírita e com o seu mentor que nos traz realmente ajuda espiritual sempre. É um prazer você aqui com a gente. Vir acima, fica à vontade, a casa é mais que sua, tá? Eu vou pedir então ao Senhor Jesus que alinhe os nossos pensamentos de todos nós, para que a gente possa entender a profundidade das palavras do Cristo, né? Porque vocês já se perguntaram que tanto se fala sobre a fé, de uma maneira ou de outra, todas as conversas aqui batem na tecla da fé, né? E por que se fala tanto da fé? Se fala sobre a fé, a caridade, sobre o amor. Nós estamos vivendo momentos aqui no planeta Terra que são momentos difíceis. Estamos aí nessa fase de transição e por isso tem acontecido tanta catástrofe. E sabe, eu costumo dizer assim que o bem é muito ruim de marketing e o mal é muito bom de marketing. Então tudo que é notícia ruim espalha como um rastilho de pólvora. E as notícias boas têm menos divulgação. Então parece que nessa luta que nós estamos tendo, nessa briga entre o positivo e o negativo, parece que o mal está se sobressaindo. E é por isso que as casas espíritas, os templos, as igrejas, aonde se prega qualquer doutrina de positividade, se bate muito nessa tecla.
Então nós vamos mais uma vez falar sobre isso, sobre os ensinamentos de Jesus, sempre à luz do Evangelho. Eu nem gosto muito de falar o Evangelho do Kardec, porque o Evangelho é o Evangelho do Cristo. E é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Né? Quando Jesus esteve aqui, que Mateus, Lucas, João escreveram as palavras de Jesus, faltava uma chave ainda, para que pudéssemos entender o que ele falava. Quando Jesus falou ali a Nicodemos, né, que ele precisava nascer do Espírito, e Nicodemos não entendia, falava, mas como? Eu vou nascer de novo da barriga da minha mãe? Quer dizer, faltava uma chave, porque éramos nós mesmos que estávamos ali junto com o Cristo, não eram outras pessoas, éramos nós espírito, que estávamos encarnados, não tínhamos condição de entender ainda o que significavam aquelas palavras, o que era aquele batismo que Jesus falava. Aí, no século XIX, né, há 170 anos, vem Kardec, já preparado para trazer a chave, que é a chave da reencarnação. Nós sabemos que até por volta do ano 500, a Igreja Católica trazia e aceitava a reencarnação. Quando, por conta do rei que estava presidindo ali o Império Romano, né? E quando eu falo Império Romano, inclui Inglaterra, inclui França, essa coisa toda, ele resolveu suprimir a reencarnação por ressurreição, porque ele tinha uma esposa que achava que isso não podia acontecer, porque ela dizia, mas como? Eu vou ter que reencarnar e não virei mais como rainha? Se vocês pesquisarem a fundo, vão ver que é em 514, já da nossa era cristã, que a palavra reencarnação é suprimida da Bíblia cristã por ressurreição. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 19, agora tem que trocar de óculos, vocês não sabem o meu branco, né? O capítulo 19 do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. O capítulo 19 fala, gente, sobre a fé que remove montanhas, que transporta montanhas. Então eu vou ler um pedacinho do que Jesus contou numa das parábolas dele, quando estava junto com os discípulos. Tá? E isso foi escrito e anotado por Mateus. Então tudo que está escrito aqui está escrito em qualquer Bíblia, seja cristã, evangélica, católica, neopentecostal, é ipsis literis o que está aqui. Então ele diz assim: e depois que veio para onde estava a gente, isso aconteceu naquele evento em Decápolis, onde Jesus foi tentar apaziguar a situação em Decápolis, né? Porque Jesus tinha mandado os discípulos 2 a 2, né? Só para vocês terem uma ideia da paisagem do que era, né? Do contexto. Ele mandou de 2 a 2 em cada cidade para dizer o que Jesus tinha dito no Sermão da Montanha. E aí eles foram. Mas Tiago e João, quando chegaram na cidade de Decápolis, parece que é muito longe, mas era assim, 24 quilômetros só de onde ele estava, que era ali pertinho, onde morava o Simão, essa coisa toda, pertinho de Nazaré. Ele vai lá e quando ele começa a pregar as palavras de Jesus, em Decápolis moravam gentios, samaritanos, gregos. E quando ele fala ali que ele poderia sentar na mesa e todo mundo comer junto, aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha, a cidade vira em pé de guerra. E aí um queria matar o outro. Falava, como? Eu não vou sentar com os gentios? E os judeus diziam, não, eu não vou me sentar com os samaritanos e os fariseus, aquela muvuca toda. Aí Jesus volta então aí com todos os discípulos,
vem para Decápolis, né? E tenta apaziguar. Quando ele começa a falar, começa a chegar gente. E aí, cerca de 5.000 pessoas estão reunidas para ouvir Jesus. Nesse momento, que Simão, que estava muito de mal com Jesus, muito bravo, não é o mote do que nós vamos falar, ele está maltratando o Cristo, né? Então, Tiago maior, que era irmão de João, fala, olha, está todo mundo reclamando, porque eles já estão aqui há 2 dias e não tem comida. E aí que Jesus faz um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nesse momento, Jesus fala essa parábola aqui, só para que vocês entendam como surgiu isso daqui. Aí o pessoal que estava lá começa a ouvir coisas novas. Quem era aquele homem que estava falando coisas diferentes? Porque eles nunca tinham ouvido falar de coisas daquele jeito. Todo mundo come, todo mundo se serve e continua multiplicando os pães. Não significa que Jesus deu aquele alimento para o pessoal e acabou. Não, as cestas continuaram. E esse sermão que o Cristo faz em Decápolis, as parábolas que ele fala ali, complementa, é a base do que não foi dito no Sermão da Montanha. Deu para ter uma ideia, né? Então, ele diz assim, ele havia dito que cada um dos tido fé onde eles andaram. E a multidão quer saber o porquê. E ele fala essa parábola. E depois que veio para onde estava a gente, você já sabe a gente, quem é? É daquela população de Decápolis, né? Chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia, Senhor, tem compaixão de meu filho. Meu filho é um lunático e padece muito. Esse milagre realmente aconteceu. Porque muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. Porque estava todo mundo esperando Jesus quando esse homem, esse lunático, está ali causando o maior alvoroço, né? Aí o pai chega e fala isso para Jesus. E respondendo Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? E até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhes disseram, Mestre, por que não pudemos nós lançá-lo fora? E Jesus lhes disse, por causa de vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. Quando Jesus fala isso, toda a multidão fica admirada, tentando entender o que era aquilo. E aqui entra a doutrina espírita, que é isso que nós vamos conversar hoje. Na verdade, é assim, quando o nosso planeta Terra foi criado, o poder superior, Deus, quem vocês quiserem chamar, alguns chamam de Senhor, poder superior, criou leis naturais aqui na Terra. Nada acontece aqui que seja no estalar de dedos. Tudo que tiver que acontecer, acontece dentro de leis naturais que foram criadas por Deus. Até os milagres que aconteceram de alguma maneira dentro de leis naturais. Mas como é que Jesus curava? Como é que o negócio funcionava? E aí, nesse capítulo aqui, ele explica o seguinte, gente, nós somos resistentes à nossa própria fé. Eu costumo brincar
que nós achamos que temos fé, mas na verdade nós cismamos com a coisa. Eu sempre falo aqui. Nós queremos alguma coisa e achamos que temos fé. E botamos aquilo na cabeça e queremos que aquilo se resolva dessa maneira. Então, assim, Jesus falava que a fé não pode ser vacilante, porque ela se torna uma incerteza. Mas ela também nós precisamos crer na possibilidade da vitória. Uai, mas Iracema, você não está falando que tudo tem que ser dentro de leis naturais? Estou falando que sim. Então, de que montanha, de que monte esse Jesus falava? Jesus falava das montanhas e os montes que nós carregamos na nossa vida. Ele queria dizer que cada um de nós está carregando os seus montes pessoais. Que monte pessoal é esse que nós podemos tirar com um pouco de fé? É a nossa parcela de egoísmo, é a nossa parcela de raiva que nós precisamos tirar, é a nossa parcela de incompreensão, de preguiça para estudar, de preguiça para fazer o curso na casa espírita, ou de não prestar atenção, porque a gente diz assim, nossa, mas eu já ouvi isso daqui 500 vezes e vou ter que ouvir falar sobre a fé de novo. Mas então, como é que a fé do Cristo funcionava? Funcionava porque ele juntava a própria fé ao fluido vital que existe, que já existia no planeta naquela época. A fé de Jesus, somada ao fluido vital, movia montanhas. Essa é a fé que ele pede para a gente. E isso está escrito aqui no capítulo, porque ele diz assim, a fé mais o fluido vital se chama magnetismo. Os milagres que Jesus fez, o homem que tinha a mão torta, a mão definhada, o outro que precisava andar, como é que funcionava aquilo? Como ele fazia a cura? A mulher hemorrágica era a utilização da crença interior que ele tinha, da fé, somada ao fluido cósmico universal, que se vocês forem no curso que a graça dá, vocês vão aprender, somada ao fluido cósmico universal, que se torna em magnetismo. Eu tenho certeza, eu não fiz um curso aqui com ela, mas tenho certeza que ela ensina isso. Mas esse fluido cósmico, ele está, eu estou falando grego? Não, o fluido cósmico está onde? Aqui, ó. Que se nós não fôssemos espíritas e fôssemos cientistas, nós chamaríamos isso de éter. O espaço entre os planetas é vazio? Pensávamos que fosse. Até que os cientistas descobriram, com o advento da teoria de Einstein, né? Que não. Ele é preenchido pelo éter. E o éter é o quê? O fluido cósmico universal. Mas aqui na Terra, aquilo que nós alcançamos com a fé não vacilante e também não arrogante, né? Somada ao fluido aqui, o fluido universal se transforma no objetivo que nós queremos. Mas o que Mateus está tentando falar aqui é o seguinte, eu vou um pouquinho mais para frente, porque no mesmo capítulo, um espírito, né, em 1862, um espírito protetor e um espírito muito sábio que só deu o nome de José. E ele vem de Bordeaux e ele diz assim, a fé para ser proveitosa tem que ser ativa. E ele fala de uma coisa muito importante que é aí que entramos nós, que pretendemos ser espíritas, né? O que é na verdade a fé? A fé, ela é uma parte
de um tripé que constitui o amor. Então, o amor se apoia em 3 coisas. Vocês estão acompanhando a ideia? O amor se apoia na fé, na esperança e na caridade. Se você tem fé, mas não tem esperança, não vai funcionar. Se nós temos esperança, mas não temos a fé, a gente tem esperança, mas não vamos também fazer nada, também não funciona. Mas se eu tenho caridade, mas eu não tenho a fé e não tenho a esperança de que aquilo pode acontecer, também não funciona. Quer dizer que para a vida andar para frente, precisa ter um amor. Quer dizer que para entrar a nossa fase de transição, para entrarmos na 5ª dimensão, que é o que está acontecendo agora, que é o que Divaldo fala, que é o que outros espíritos, Haroldo Dutra fala, né? Que homens mais fortes do Espiritismo dizem é assim: você só vai para frente se você amar. Mas não pode amar uma vizinha e não a outra. Amar tem que ser uma coisa incondicional. Mas enquanto a gente não remover a montanha que Jesus falou, a gente não consegue amar. Está dando para acompanhar? O que esse Espírito José fala que a gente precisa fazer? Primeiro, remover a montanha. Eu vou falar para vocês, eu estou falando muito, né, Rafael? Até agora eu posso falar? Então vai. Teve um professor na cidade de Baltimore, depois eu posso passar a pesquisa para vocês. Ele fez o seguinte, era um professor de sociologia. Ele chamou os alunos e falou: olha, eu quero fazer uma pesquisa. Professor de sociologia, ele falou: eu quero que vocês façam uma pesquisa. Aqui perto tem um pessoal, umas crianças que moram em comunidade. Sabe aquelas criancinhas catarrenta, que anda muito ruim? Não é só no Brasil que tem isso. Lá tem também, né? Eu quero que vocês saiam daqui e façam a seguinte pesquisa. Vão visitar a comunidade, vão visitar a escola, entrevistem os alunos e me respondam a seguinte pergunta: o que vai ser da vida dessas crianças no futuro? Bom, aí eles foram. E depois de um mês, eles trouxeram a seguinte resposta para o professor de sociologia: professor, a resposta é a seguinte: não vai ser nada deles. Eles não têm a menor condição de ser nada na vida. Não tem comida, não tem nada, é um bando de imigrantes e tal, e tal, e tal. E esse professor arquivou essa pesquisa. 25 anos depois, isso já foi agora no ano de 2022, o outro professor de sociologia, esse daí já não estava mais lá, achou essa pesquisa. E numa nova turma de alunos, ele falou assim: olha, eu quero que vocês façam a seguinte questão. Ele sabia que eram 180 alunos. Procurem esses alunos, vamos ver o que aconteceu. E procuraram. Desses 180, aí já os novos alunos não acharam 16, mas conseguiram achar o restante. E descobriram o seguinte: muitos, a maioria, só 4 que não, eram todos bem-sucedidos. Ou eram formados, tinham diploma universitário, profissionais liberais, ou se tornaram militares, e todo mundo bem-sucedido. Voltaram com a resposta para o professor de sociologia. E o professor disse assim: agora você vai descobrir o que aconteceu. E os alunos voltaram e descobriram que todos tinham sido alunos de uma professora. E acharam a professora. E trouxeram a professora. E essa professora foi entrevistada. E ela disse o seguinte: que ela sempre incentivou nos alunos a autoestima,
e trabalhou com eles muito tempo para que eles entendessem que eles não eram aquele estado daquele momento, que eles poderiam alcançar o que eles quisessem, se eles tivessem fé e realmente fossem. O que é isso senão o amor e a caridade e a esperança? Essa professora fez caridade, não fez? E nós achamos que caridade é só aquilo que nós fazemos. Você vai levar esse sapato para a casa espírita, eu vou dar essa esmola aqui. Não, a caridade também é incentivar, ajudar, ter a paciência com o próximo. E é disso que fala esse Espírito José. E o que a professora fez? Tirou de cada aluno dos 180, tirando os 16 que não estavam mais na comunidade, as montanhas pessoais que cada um deles tinha. E eu pergunto para vocês aqui, qual é a montanha de cada um? É o medo da solidão? É o medo de não dar conta? É o receio de que cai uma bomba aqui, igual está lá no Oriente? Qual que é o nosso receio? A nossa montanha, o nosso monte pessoal, o que é? É o medo de falhar, de chegar e falar em público? Cada um de nós, certamente, tem uma montanha. Nós gostamos muito, quando a gente entra na casa das pessoas, acha uma Bíblia aberta assim, está sempre lá no Salmo 91, no 121. E esse salmo pouca gente lê, mas ele diz assim, começa falando assim: elevo meus olhos sobre os montes. Qual é o monte? É o empecilho que você tem, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. O que está falando? Esse é um salmo de Davi. Davi foi 1000 anos antes de Jesus. Ele já falava: de onde me virá o meu socorro? Mas eu tenho que primeiro levantar os meus olhos acima do monte, que é para falar, para enxergar onde está Deus. Passar por cima dessa montanha do eu não posso, eu não consigo. Entender que se perdemos um ente querido, a nossa vida continua. Porque se a gente ficou, é porque a nossa tarefa tem que continuar. Se a nossa doença persiste, é porque a gente tem que continuar. E lendo aqui o Evangelho, eu percebi uma coisa muito importante. Quando não acontece aquilo que nós tanto queremos, é porque aquilo que nós almejamos poderia nos afastar de Deus. Só acontece. A gente pede uma coisa e ali não aconteceu. Porque aquilo poderia afastar do seu caminho, que é o caminho que a gente pediu e que nos propusemos. Fomos nós que solicitamos isso antes, são contratos, né? Solicitações pré-reencarnatórias. Já pensou quanta coisa, se a gente pudesse ter acesso a esse arquivo? Olha, eu quero ir lá para a Terra, né? Quero ser pobre, surda, muda, apanhar todo dia, essas coisas assim que a gente pede. E na benevolência que nós temos, nós vamos reclamar. Isso é muito importante. E eu espero que dê tempo de contar uma história para vocês. Eu trabalhei em posto de saúde há muitos anos. E eu tinha uma senhora que cuidava da limpeza da unidade. Um dia ela entrou e falou para mim assim: doutora, eu preciso de um favor. Eu falei: fala, o que você quer? Ela falou: olha, o meu filho entrou na USP e ele, mas ele não quer mais fazer odontologia. Era o sonho dele, mas aconteceu alguma coisa, ele não quer. Por favor, fale com ele, ele vai perder.
E ele morava num lugar muito pobre, uma situação muito difícil, o pai alcoólatra, etc, etc. E aí eu fiz o seguinte, eu fui falar com ele, pedi para ele vir falar comigo. Ele falou assim, eu fiquei uma semana fazendo ele trabalhar comigo, para ele ver que ele ia ser bom para ele. Aí ele disse assim para mim, olha, sabe o que acontece? Eu, lá na USP, levei um trote muito violento, e foi mesmo. O que fizeram com ele foi um absurdo, porque ali o pessoal é muito elitista. E eu posso falar, porque eu venho de uma família muito pobre, estudei lá e também sofri bullying. E ele falou, não vou falar o que aconteceu com ele, para não entrar em coisa negativa. Aí eu pedi para os meus amigos, professores da faculdade, fazerem uma reunião e falarem com ele. E ele disse assim, olha, eu queria estudar aqui porque eu queria ser melhor. Mas depois do que me aconteceu, eu vi que eu já sou melhor que isso. E ele foi embora. E eu nunca mais vi esse menino. No ano seguinte, o meu filho entrou na faculdade, mas não na USP, numa outra faculdade particular. E eu fiquei até mais tarde para comprar os livros do meu filho. Quando abre a porta, assim, do primeiro ano, eu vejo ele saindo. E eu fiquei muito feliz de ver que ele estava ali e que ele voltou a estudar. Mas eu não pude falar com ele naquele momento. Anos mais tarde, a mãe dele me procurou e falou, olha, ele vai se formar, mas ele não quis fazer formatura. Daria para a senhora estar presente no dia que ele for receber o diploma do diretor? E eu chorei muito. Estávamos lá, eu, a mãe dele e ele só, porque eu também, o meu diploma foi da mão do diretor, eu também não pude fazer a formatura, porque é muito caro você fazer uma formatura, né? E eu fiquei muito emocionada. Esse menino hoje é um dos melhores professores da faculdade. Então, olha o que é, eu não sabia que eu estava ajudando naquele momento. Imagine a força espiritual e a força dos amigos, nós oramos muito por ele, o quanto foi trabalhado em favor dele. É disso que nós estamos falando. Ele venceu a montanha dele, ele retirou o monte dele e enxergou assim. Eu queria muito que vocês guardassem essa mensagem. Cada um de nós tem que identificar o que é e fazer o que é possível. E eu trouxe da história de Jesus uma coisa que sempre me toca o coração. A gente ouve sempre falar de Tomé, que Tomé não tinha fé e não acreditava. Mas a verdadeira história de Tomé não era bem isso. Tomé era um discípulo de Jesus que andava com ele e cria nele. E Tomé tinha uma noiva. Isso, quem quiser está na palavra, é só ler e pesquisar. E Jesus tinha uma noiva e ele era apaixonadíssimo por ela. E ela deixou a casa dela para seguir com Jesus também. E um dia, na praça, o nome dela é Ramá, né? Ela era seguidora de Jesus. Jesus tinha 3 seguidoras mulheres. Ele tinha Maria de Magdala, Ramá, e tinha Maria, que era a mãe dele. Isso todo mundo sabe, né? E um dia, numa muvuca que teve lá, perto da cidade onde ele estava, na Galileia, o soldado romano puxa a espada e mata Ramá. E aí, o médico fica desesperado, porque ele quer que Jesus ressuscite Ramá. Por quê? Porque ele já tinha visto a ressurreição da filha de Lázaro. Não era a filha do Lázaro, era de Jairo. Ele tinha presenciado ali a filha de Jairo. Ele tinha presenciado também o retorno da morte física da mulher que estava no enterro em Samaria. Ela ia enterrar o filho dela. E aí Jesus passa e ela pede para Jesus, e Jesus ressuscita.
E vocês sabem que os samaritanos e os judeus eram inimigos. Então ele fica desesperado e Tomé fala: Jesus, se pode, acabou de acontecer. A outra lá já estava com o filho sendo levado para o enterro. E a filha de Jairo, que já tinha morrido. E Jairo era um fariseu. Ele que era o que tomava conta da sinagoga da Galileia. E ali Jesus, é esse pedaço que eu queria que vocês guardassem. Ele se ajoelha junto de Tomé e diz essa fala. Ele diz assim, Jesus, diante da morte de Ramá, ele diz essas palavras. Vê se isso não cabe para a gente. Eu não espero que você entenda agora, não mesmo. O que o Pai permite que eu faça, o que eu permita para realizar a vontade do meu Pai, é para a fé e crescimento dele. Estão acompanhando? Eu sei que pode ser esmagador para você, e eu sei que sim. E sim, é esmagador até para mim. Nisso Tomé responde: isso é demais, Senhor, eu não consigo entender. E Jesus responde: eu sei que isso dói, e dói no meu coração, mas por favor fique comigo, porque você só vai entender com o tempo. Olha a profundidade disso. Ele não pôde ressuscitar Ramá. Fazia parte do processo que ele tinha que respeitar. E a partir daí sim se torna resiliente, resistente, e aí quer se afastar de Jesus. E ele implora a Jesus. Mas essa fala, eu sei, olha Jesus, eu sei, isso dói no meu coração, como dói no seu, mas por favor não desiste e fique comigo. E você vai entender tudo com o tempo. Então muitas vezes nós também queremos coisas, e coisas que nos acontecem, que dói profundamente, que rasgam o nosso coração de cima a baixo. Mas nem tudo pode ser feito naquele momento, e nós só vamos entender com o tempo. Eu espero de todo o coração que isso sirva para alavancar em cada um de vocês a certeza que o Cristo está conosco, que nenhum de nós está abandonado, que cada um de nós tem que persistir no caminho, que os cursos da casa têm que continuar, que o Evangelho no lar tem que continuar, porque é Ele que mantém a nossa estrutura como pessoa, como ser e como unidade familiar. Haverá um tempo que não vai precisar mais ter a casa espírita e que a unidade será a unidade familiar. Estamos longe disso, mas Kardec já falou. Mas por enquanto nós precisamos do Evangelho no lar e do alimento da casa espírita. Eu espero que vocês levem esse Jesus com você, o que não nos abandonou. E pronto. Fiquem com Deus, gente.